Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Chegamos à sexta-feira, portanto, sextou. Hoje eu acertei, eu acho uma maravilha. Sextou, sexta-feira antes do carnaval, para muitos um grande feriado, para outros um feriado nem tão grande assim. Muitas estradas lotadas, rodoviárias desde amanhã desta sexta-feira também lotada. E sabemos também que a polícia está muito bem equipada nas estradas. Então, tenham muito cuidado, o policiamento está intensificado. Então, muito cuidado com velocidade, com ultrapassagens também, porque lembre-se que do outro lado pode vir alguém que não está pensando como você, ou coisas desta natureza. O importante é que você vai ficar muito bem informado a partir de agora aqui no Atualidades Pampa e também tudo isso entremeado por bom humor, às vezes nem tanto bom humor. Tem algumas maledicências também neste programa de hoje, mas presta atenção, vamos começar com a parte boa. Vitorino. Pois os governadores, atrás de dinheiro, criam uma frente para atacar Bolsonaro. Imagens mostram que 3 foram os atiradores contra Cid Gomes. Exportações para a China caem drasticamente, tanto em volume quanto em valores. Cães são encontrados congelados em freezer de morador do litoral norte. Sugestões de onde ir no carnaval esse feriadão legal. Parlamento de Portugal aprova a despenalização da eutanásia. Bom, vai acabar a gratuidade. Trecho sul da BR-101 de Santa Catarina vai ser pedagiada. Tá? Não é? Tá pra ti? Tá. Eu disse que a coisa não estava muito boa. Mas o Vitorino falou agora de ataques a Bolsonaro, enfim. Mas o ex-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que hoje está no comando do Ministério das Cidades, né, que era então ocupado pelo gaúcho também Osmar Terra, ele já está fazendo mudanças na sua estrutura da pasta. Ele já falou, inclusive, que a pasta ficará mais enxuta, com atenção especial aos processos. E que eu achei mais bacana e de extrema seriedade e um acerto maravilhoso é que, entre as mudanças do Ministério da Cidadania, a ex-secretária executiva de Osmar Terra, que foi, né, ministro também, é a Ana Pellini. Ana Pellini será assessora especial deste ministério, ligada diretamente ao gabinete do ministro. Para lembrar, Ana Pellini é gaúcha, já participou aqui de outros governos, ela já foi subchefe de análise e acompanhamento de políticas governamentais vai ser da Casa Civil, e a Secretaria Especial de Desenvolvimento será comandada por um pastor e procurador da Fazenda, Sérgio Queiroz, que vai cuidar do Bolsa Família. Assim como... Outro Queiroz. Assim como Antônio Barreto Júnior será o secretário executivo. Ana Pellini foi uma excelente secretária aqui em Porto Alegre, porque ela, exatamente. Muito técnica. Qual a diferença que ela tem? Ela é técnica. Então, Gustavo Vitorino, por aí tá tudo bem. Agora, no teu lado aí, o que está acontecendo? O problema todo, Magda, é que os governadores, com o Pires na mão, decidiram fazer o que o Congresso está fazendo com o Bolsonaro. Chantagem. Está evidente de que Rodrigo Maia e Alcolumbre estão montando movimentos para atacar o presidente Bolsonaro. São os chamados bastidores da política, mas nada mais é do que dinheiro. E os governadores querem o mesmo. Só que, vamos deixar bem claro, os governadores não são corruptos, não querem dinheiro. Não, eles querem recursos, mas principalmente eles querem avançar na reforma tributária. Eles querem mais dinheiro para os estados. E estão
chantageando mesmo. São 20 governadores que assinaram. Dizem que é 19, que teve um que não assinou, coisa e tal. Que tem a ver, Gustavo Vitorino, desculpa, me corrija se eu estiver errado, o vazamento daquela declaração ou daquele cochicho do Heleno, né? Sim. O general Heleno estava se referindo ao Congresso. O general orçamentários que eles governaram. É que, na verdade... Sim, mas é a mesma coisa, né? O general Heleno, ele se manifestou sobre a pressão que o parlamento vem fazendo, né? Principalmente porque tem um tal de orçamento impositivo que agora eles vão votar, o que vai fazer com que, pasmem, senhores, caia no colo dos senhores deputados 30 bilhões de reais. O governo, o executivo não vai poder fazer nada. Vai ter que entregar a eles para as emendas deles. Esse tal de orçamento impositivo é o princípio do parlamentarismo no Brasil. Exatamente. Porque estão atropelando o executivo, vão se apropriar de 30 bilhões de reais do orçamento e vai ser uma festa, né, Magda? Não. Vai ser uma festa. Com essa deputância, essa senadorança que nós temos lá em Brasília, eles vão fazer uma farra com esse dinheiro. Bom, com esse dinheiro muquirana, perto disso, o dinheiro da campanha eleitoral, do fundo eleitoral, eles já fizeram essa lambança. Agora tem um outro partido que está enrolado, não sei se é o PROS, é um partido que está enrolado. Todos, eu lanço o desafio aqui, todos, se passar por uma auditoria séria, todos os partidos se enrolaram com esse negócio de verba eleitoral. Todo mundo meteu a mão. Aí não vem que todo mundo meteu a mão. Acho. E aí vão acabar com o seguinte, o que está feio é que os governadores estão pegando a onda. Já que o parlamento está contra, a imprensa também, vamos também, e o Bolsonaro se explode. Anotem o que eu estou dizendo. Pela primeira vez, eu vou dizer aqui, o Bolsonaro não está reforçando a área militar dele de graça. De graça. Claro. Corre o risco dele chutar o balde. Porque tem gente pelos microfones pedindo dinheiro. Tem gente pelos microfones pedindo comando de autarquia. A coisa perdeu completamente o respeito, a justiça brasileira se perdeu, porque o STF se perdeu, dali para baixo tudo se perdeu. Então, assim, nós estamos num momento muito tenso e os governadores deram início a um movimento muito perigoso. Aparentemente, ele é pacífico, eles querem apenas uma participação maior na reforma tributária, mas os parlamentares estão se avocando a reforma tributária deles. E eu disse desde o início, estou dizendo aqui, desde o tempo da Dilma, falei do Michel Temer e agora vou dizer do Bolsonaro a mesma coisa. Essa história de reforma tributária que ganha todo mundo é conversa para boi dormir, é prosopopeia flácida para ninar bovinos. Não tem esse negócio. Para o município, para o Estado e para a União arrecadar mais, quem vai pagar a conta somos nós, contribuintes e cidadãos. Então, assim, vamos deixar bem claro, querem fazer a reforma tributária? Façam, mas a reforma tributária tem que equalizar os recursos que já estão disponíveis, porque só esse ano a previsão de arrecadação é de quase 2 trilhões de reais. Quem não consegue conduzir um país com 2 trilhões de reais, se aposenta. Dona Magda, há uma cronologia aqui, a cronologia que tem a sua gênese, que é o início. Este documento assinado pelos governadores não foi depois da briga do Senado, não. Esse documento, os governadores se reuniram e foi depois da declaração dele, onde o presidente foi e botou no colo dos governadores a responsabilidade de tirar o imposto. E o que eles dizem, e disseram publicamente, não é segredo, é que foi uma demagogia em cima dos governadores, porque nem os governos estaduais sobrevivem sem esse imposto e nem o governo federal sobreviveria sem o imposto da gasolina. E que então o governo teria feito esta questão. E isso gerou uma reunião dos governadores e um documento escrito trazendo essa questão. A segunda são as derivações delas. Sim, a reforma tributária tem 2 projetos já tramitando, onde vai se sintetizar 4 ou 5 impostos e será criado um outro imposto. Tem um projeto que está dormindo na Câmara e tem um projeto que está dormindo no Senado e tem um projeto que se aguarda que o governo federal mande. Ainda não se sabe, continua a 6 chaves, não sei quantas chaves, ainda não se sabe como vai fazer. E a pressão toda é exatamente nas votações importantes, especialmente a que falou o Vitorino agora, que é do sistema do impositivo, que serão verbas que obrigatoriamente irão direto para os governadores, não ficarão sobre
Pois não, Roberto? Não, eu queria só te alertar que eu acho que não é só esse orçamento impositivo da lei de diretrizes orçamentárias que foi decidido em dezembro e que o governo federal vetou, o presidente Bolsonaro vetou essa ideia de que os parlamentares, o Congresso, tenha condições de decidir quais emendas vão ser feitas ou não neste ano. Não bate nos governadores, vai bater nos congressistas. Eles é que vão ter esse poder. Sim, eu quis te dizer sobre o enlace das decisões, porque o Vitorino abordou as duas questões, as governadores. Só que, uma questão, Ruschel. Pois não. Essa carta, quando saiu no tocante à discussão da gasolina, foi uma carta de protesto dos governadores. Tem um novo documento que saiu essa semana, onde os governadores mostram-se coesos na busca de mais recursos para os seus estados, assim. Inclusive o governador Eduardo Leite é um dos signatários dessa carta. É uma carta que saiu essa semana. Eu não sei se ela saiu antes ou depois da declaração do general Heleno, mas essa saiu essa semana. A carta que você se referiu foi uma carta de janeiro, quando a discussão do preço da gasolina, que aliás foi provocada por esse amigo de vocês. E falando em reformas, a reforma administrativa foi assinada pelo presidente Bolsonaro e será encaminhada ao Congresso depois do Carnaval. Vai dar um rolo. Prioridade. Esse Ruschel que tá... Estava só enriquecendo o debate para que tivéssemos mais elementos. Essa reforma administrativa que a Carla falou quer eliminar dezenas de milhares de cargos. Cabidão mesmo. Cabidão. Dezenas de milhares. Só que tem uma coisa. Esses cargos, invariavelmente, são de chefia, coordenação, direção, não sei o quê. E é tudo de apadrinhado político. E o Congresso vai dar pulo, dessa altura. Por isso que eu acho que nós estamos vivendo um momento perigoso e eu repito aqui, pela primeira vez, eu temo que o Bolsonaro seja testado ao limite. A corda está esticando. De um lado tem uma imprensa sedenta por dinheiro, pelos bilhões de reais que eram despejados nos cofres dessa gente. Por um lado nós temos isso, que se associou a um parlamento que historicamente é corrupto, porque nós temos mais de 1/3 do parlamento brasileiro condenado pela justiça. Os dados são vergonhosos. Mais de 1/3 dos nossos parlamentares tem condenação na justiça. E quase a metade deles responde a processos, alguns que não têm sentença ainda. Vou avançar. Diante disso, a gente tem o Poder Judiciário, especialmente nas Cortes Supremas, absolutamente aparelhado. O STF, todo mundo está vendo e sabe o que é o STF, que é motivo de preocupação para todos nós. Então, assim, o Bolsonaro está sendo testado ao extremo, a corda está esticando. Anotem, ele vai se cercar cada vez mais de militares. E se tiver que chutar o balde, ele vai chutar o balde. O general Heleno já deu o recado e foi bem claro. Não pode vir um deputado do Brejo Seco lá e chamar o governador, o presidente de miliciano, de fraudador, disso e daquilo. A falta de respeito está descambando. E eu acho que é preciso a gente, nesse momento, quem ama a democracia, é hora da gente questionar de que lado nós vamos ficar. Nós vamos ficar do lado da verdade ou vamos ficar do lado do blá blá blá, da negociação? Sou obrigado a repudiar violentamente as palavras do meu colega, que é uma incitação, é uma concordância a um golpe militar que seria inadmissível, né? Eu acho que um governo, ele precisaria fazer a sua parte, ele precisaria concitar os cidadãos, concitar os grupos administrativos, os seus ministros, e não sempre buscando litígio. Nós estamos narrando aqui, desde janeiro, todas as participações do governo, nunca foi buscando a união, e sim o litígio, foi extremar posições, for trazer posições contra o STF, contra o Congresso, contra o Senado, contra decisões, quando se precisava, e nós lembrávamos aqui, Dona, a importância de tu construir a negociação com o Congresso Nacional, porque é ele que aprova as medidas. Então tu faz o litígio, tu começa a reforçar, e nisso a identificação do Vitorino está correta. É lógico que estamos preparando, visivelmente quem está vendo isso, porque ele está se cercando todo o gabinete de militares, né? Não busca o diálogo. Pelo contrário, que a gente ouve as suas declarações que a gente trouxe aqui do ministro Heleno, chamando todo o Senado de tudo, o outro chamando de outras coisas. Então, me parece que isso é levar
é provocar a uma condição, quando tu poderias esgotar, já que queremos todos a democracia, ninguém nega, todos aqui nessa mesa também querem a democracia, nós podemos esgotar e ir muito a busca e o diálogo em termos de um bem comum. Tá, mas aí tu não concorda que, por exemplo, há, mesmo que ínfima, a possibilidade de esse esgotar já ter chegado? De que tudo na vida tem um limite? Pois é. Não há limite, não há limite. Para negociação... Eu tenho que aceitar que eu vou ter que viver para sempre nesse partido. Não, mas esse é o trabalho democrático, é exatamente tirar os ruins e botar os bons. Agora, quando tu aceitas o golpe, tu estás aceitando que uma pessoa decidirá o destino de 230 milhões de pessoas. E eu prefiro que ainda seja um Congresso, ainda sejam ministros, ainda seja um presidente que vão decidir o nosso futuro. Eu prefiro que a decisão seja plurima, porque o golpe é exatamente... Sai o Congresso, sai o Senado, sai o STF e eu vou acreditar que o Bolsonaro tomará as melhores decisões. Ele não precisa pedir para ninguém, ele não terá segunda instância, ele poderá mandar prender, ele poderá mandar soltar, ele poderá mandar para o exterior quem ele quiser. Isso é golpe. E isso é que eu me resigno. E não contra a figura do Bolsonaro, qualquer um. Pode ser João, pode ser Pedro. Eu nunca vou querer que uma pessoa só, porque quando for com os teus direitos, tu não vai ter para quem reclamar. Que é o do caso agora, que é essa realidade que eu já vivo. É uma avaliação tua que eu respeito. Diante de um congresso desse, de uma situação como essa, o Vitorino relatou ali em 30 segundos o que para mim já é aqui, a tampa já. A gente tem visto o que o Congresso faz, o que a Suprema Corte faz, a situação, a bandidocracia tomando conta, o país com uma sociedade completamente degenerada, assim, partindo do princípio de que eu, aqui, um idiota completo, tenha esgotado minha paciência e que eu, de repente, queira isso, né? Por exemplo, eu posso ser um idiota por acreditar que uma pessoa, como na figura de Jair Bolsonaro, né, seja capaz. Mas eu tenho 44 anos, durante os 44 anos da minha vida, eu fui um idiota por acreditar que essas instituições aí fariam o seu papel. Não, mas tu tem um exemplo no mundo, né? Desculpe, cara, só para responder, porque... Por enquanto eu estou morando aqui ainda, por enquanto estou mais preocupado com Mas nós temos as experiências do mundo, não vou nem falar do nosso golpe de 64. Palavras mesmo, eu não posso comparar Brasil com o resto do mundo. Não, estamos falando de forma... Tá, todos juntos. Eu acredito que o governo tem apresentado outras formas de tentar fazer diferente do que até agora foi feito. Como, por exemplo, a indicação de ministros. A indicação de ministros não foi uma troca por partidos, por exemplo, tu me dá o ministério tal e eu aprovo a legislação tal. Então, o próprio governo começou essa mudança dessa forma, de uma forma democrática. Não precisa, como o Ruschel disse, acabar com tudo. Uma outra forma, mostrar quem são essas pessoas que estão chantageando, quem são esses parlamentares. Dar nome aos bois. Dar nome aos bois. Se o general Heleno tem esses nomes, então que torne público os nomes. Ele vai. Que mostre a todos nós quem são essas pessoas e nós, na próxima eleição, que a gente não vá até a urna e que não vote novamente nessas pessoas. Porque também somos responsáveis pelos nossos votos. Quantas pessoas fazem o que fazem e retornam ao parlamento? Não dá para entender esse tipo de coisa. Com relação à equipe do presidente Bolsonaro, o próprio ministro Paulo Guedes tentou amenizar essa situação. Ele deu uma palestra, conversou, disse, não, isso é normal. Existe o governo, existe o parlamento, ora o governo quer uma coisa, ora o parlamento quer outra coisa, vamos tentar negociar isso e aquilo. A gente não pode esquecer que a gente já conseguiu, já avançou em reformas e que outras reformas, esse governo é um governo reformista. Então, que o governo reformista de Jair Bolsonaro consiga, dentro da democracia, aliás, que foi tuitado pelo próprio presidente, nunca tivemos numa democracia tão forte como agora. E que essa democracia continue, mas que ela seja cada vez mais clara e que a gente consiga enxergar quem são os nomes, aqueles nomes que continuam na velha política. Porque a gente aprende, assim, fazendo uma analogia bem populesca, né? Assim, numa confusão na rua, tu segura para evitar que comece a briga. Mas se ela é inevitável, que tu bata primeiro. Quem cai primeiro vai pagar o pênalti. Então, assim, é isso, assim, eu vou ficar vivendo essa utopia de esperar. A gente tem visto, o jogo tem tentado ser jogado.
E não dá para jogar, é impossível. De cada 10 medidas do Bolsonaro, 9 ou são contidas no parlamento ou são judicializadas. Essa última da carteira de estudante chega a ser vergonhosa. É verdade. Em relação aos nomes, Carla, eu posso te antecipar 2. O Alcolumbre no Senado, que lidera a turminha dele, e o Rodrigo Maia no parlamento, que deram entrevista os dois rindo e dizendo que o Bolsonaro ia ter que aturar eles por 3 anos e que eles, infelizmente, teriam que aturar o Bolsonaro. Eu falei isso aqui no início do governo Bolsonaro. Uma entrevista constrangedora dos dois rindo e dando gargalhada. Então, tá evidente que esses dois estão lá para o que o Ruschel falou de negociação não é negociação política, amigo. É cargo. É cargo, eles querem diretoria de empresa, eles querem colocar os amigos. Por que a reforma administrativa, e quando você falou aqui, eu disse, vai dar um rolo? Porque ele está propondo dezenas de milhares de extinção de cargos. Mas então ele está mostrando, através da reforma, ele está mostrando como é o Congresso. Mas aí e quem está constituindo hoje o Congresso. Sim, mas o problema é que uma minoria, Carla, uma minoria insiste em atacar o presidente, tem que negociar, Mas negociando o que ele está, o que ele não pode fazer é fazer o jogo velho. Ele foi eleito para fazer o jogo novo. Aí estão reclamando que ele está botando muito militar no ministério. Aí ele respondeu, vocês preferiam o ladrão? Porque antes estava cheio de ladrão. Quantos ministros tem condenado? Mas eu sou civil e não sou ladrão, Vitorino. Eu acho que pode me botar lá e eu não vou roubar. Eu acho que não é... Ele fez uma opção. O privilégio da honestidade não foi dado aos militares. Sim, mas ele... Se ele quer se cercar de militares... Não, ele é, mas não com o jargão de que só militar é honesto. Eu não disse que só militar... Aliás, tem mais disciplina. É a segunda manifestação que o senhor faz me atribuindo uma coisa que eu não disse. Então eu retiro, Vitorino. Se eu fiz alguma coisa que tu não disse, eu retiro. Eu não disse que só militar é honesto. E segundo, o senhor, quando abriu a sua fala, o senhor disse que o meu colega é a favor de uma intervenção militar. Eu não disse em momento algum. Eu retratei o cenário que está se criando. Mas não é a sua opinião. Até é bom que o senhor, porque um formador de opinião, é importante saber se o senhor é a favor do golpe ou não. Não, eu não sou a favor do golpe. Que bom, eu fico feliz. Mas eu acho que se hoje o país tivesse um fechamento, ao contrário do que acontece em qualquer país com um fechamento democrático, onde de um lado estão as Forças Armadas, do outro lado está o povo, aqui o povo estaria ao lado das Forças Armadas. Na hora de fechar o Congresso, na hora de fechar o STF, certamente nós teríamos dezenas, centenas, milhares de brasileiros ao lado dos soldados para fechar essa imoralidade que está aí. Essa é uma constatação. Eu não tenho a mínima dúvida. Só preciso lembrar, porque aí o Marconi não me deixou lembrar a história, mas a gente tem que pegar a história. Mas se quiser, fico na história do Brasil só. Porque tivemos já um golpe aqui também, que também prometeu que ia entregar 1 ano depois de volta aos civis. Sabe quantos anos ficou aqui no Brasil? Tu não queria que eu desse... Mas não estava pronto. Não, peraí. Eu estou pegando as palavras do Marconi. O Marconi queria que eu desse um exemplo. Eu vou dar um exemplo no Brasil. Quem deu o golpe em 64 disse que 1 ano devolvia. Demorou 20 e tantos anos para devolver. No mundo, e aí eu vou para a minha experiência, porque a experiência ela é ideológica, a experiência ela é científica, não é experiência econômica. Nenhum golpe que se viu, alguém largou. Fez o que se vê são perpetuarem dinastias, se perpetuarem imperadores e governadores que se acham donos do país, em nome de que tem o melhor direito. Tipo o que a gente vê agora, assim, no caso. Bem, aí eu respeito a tua opinião, né? Mas nós não temos as famílias que se perpetuam dentro do... Golpe por golpe, eu já me sinto vivendo num. Bem, aí eu tenho que respeitar a tua opinião. Os militares se revezaram no comando do país e, quando adequado, entregaram o país aos civis. E o que aconteceu? O que está acontecendo com o Brasil quando entregaram aos civis? Então, assim, eu não sou a favor de golpe militar, não é nada disso. Agora, vamos deixar bem claro, a boca foi entortada nos últimos 20 anos de tal forma que não vai ser com massagem que vai para o lugar. Essa é a minha preocupação. Deixa a Ali participar. Só também, fazer que ela não tá conseguindo.
uma visão, eu sou uma otimista por natureza, mas vocês começaram a falar e vai dando aquela desesperança, até que Marconi trouxe essa questão de, mas a gente tem que aceitar isso? Eu acho que não, de jeito nenhum, mas talvez a gente tenha a oportunidade de, com base em tudo que se viveu até agora, pensar em outras formas de combater isso. E eu não consigo pensar em outra maneira que não seja educação política, indo lá na origem, ensinando as pessoas. Ainda. Bom, mas tu pode começar semana que vem, de repente, pensando em pequenas comunidades e a gente ir levando essa... Eu acredito muito no trabalho que cada um de nós aqui pode fazer para mudar essa mentalidade e fazer com que o pessoal que nos represente lá em cima não sejam esses que estão aí agora. E talvez isso seja possível em 10 anos, não sei, mas não dá para desistir e também acho que tem outras maneiras. Eu já desisti faz horas. Já. Não, mas não perca a esperança. Já foi faz horas, vai ter que nascer outra experiência. Muito bem. Quero que os nossos telespectadores, aliás, estão participando, talvez a gente até ainda não conseguiu ler alguma coisa, mas continuem participando, continuem acompanhando. Você pode, tem muitas maneiras de se comunicar conosco através das redes, no Instagram, por exemplo, @atualidades.pampa, no YouTube, youtube.com/tvpampa, acha a sinetinha, aquela do lado direito do vídeo, o seu, né? Ative para as notificações, facebook.com/atualidadespampa, atualidades@pampa.com.br é o nosso e-mail e 999-777-001 é o nosso WhatsApp. O que temos aí, Carla? O Zeno diz aqui no facebook.com/atualidadespampa, não seria golpe, seria solução. A Lilian não concorda, disse isso. Ruschel explica para estes toscos o que é democracia. Já a Mara diz que regime militar urgente, olha, os nossos telespectadores, parabéns Marconi. A Lucélia, isso aí, Marconi. A Beth ficou braba com Ruschel. A Márcia Lopes, Vitorina, só cumprir a lei, não fale bobagem. Mas as pessoas, na maior parte, estão realmente concordando com o Marconi e com o Gustavo Vitorino. E eu já vou aproveitar para agradecer todas as manifestações de boas-vindas que eu tenho recebido aqui no Facebook, no Instagram, enfim, em todas as nossas redes sociais. Estava com saudades dos colegas, dos telespectadores. Estou de volta, estou relaxada, vim da Bahia, ainda meio estilo baiano. Mas assim, tá bem, é mais ou menos com o teu coraçãozinho estilo. mole, porque o pessoal bom aqui, olha, eu vou te contar. De fala mansa. Família, tudo bem, era assim, recebida da forma mais carinhosa possível, desde o aeroporto até o hotel, enfim. Então, estou aqui de coração doce. Dona Carla, eu não vou dizer que a senhora voltou mais bonita, porque você é mal compreendido, como sempre. Mas voltou bem. Não, eu pensei que tu ia dizer aquela coisa... Cafona? Porque mais bonita a senhora não poderia ser. Não. Eu achei que tu ia fazer aquela coisa. Sou comedido nas minhas Muito manifestações. obrigada. Muito obrigada. Olha aqui, um breve comentário, diz Vinícius de la Paste. Olá, bancada. O povo é o soldado, só falta o cabo. O cabo é patente, né, no Exército. Vinícius de la Paz. E o Eugênio Carlos diz assim: golpe, que golpe? Entregamos o país para um bando de ladrões. Deixa eu ver o que mais. Gilon Camilo, boa noite. Como ter respeito de um presidente que não dá o devido respeito que seu cargo exige? A cada semana, Bolsonaro dá demonstração de descontrole que envergonha até os seus eleitores. Carlos Eduardo da Silva Pinto, graças a Deus durou 21 anos. Os que eram perseguidos pelos militares hoje estão sendo presos pela Polícia Federal. O Manuel Azevedo, golpe, seu Ruschel, kkk, a população aclamou e aclama os militares. Se fizer uma votação hoje a favor do regime militar, dá 70% a favor. Minha família, os Azevedo, viveram toda a ditadura. Ninguém sumiu, morreu ou foi perseguido. Pelo contrário, tinha casa, carros e caminhões. A Tatiane diz, concordo com a Carla, a melhor conduta do governo nesse aspecto com o Congresso é sempre a transparência. Muito bem. Vamos à manchete da Aline? Aconteceu essa dúvida e antes da gente entrar no ar. É Ali, mas a Aline pode me chamar de qualquer jeito. Tu atende. Bom, ainda falando então sobre desesperança, né? Vou ter que voltar para esse assunto, porque hoje a Polícia Civil, após denúncias, entrou na casa de um cidadão lá em Bé e descobriu que ele guardava no seu freezer 5 cães e um pássaro
no freezer, aquele freezer vertical mesmo, assim, com gavetas. E além disso, encontraram 12 cães em estado péssimo de saúde, subnutridos, sem água, em um local totalmente sujo, impróprio para qualquer espécie viver. Olha as imagens do resgate dos animais. E é muito triste ver uma situação dessas, porque todo mundo se apieda, né? Olha o freezer. Gente maluca, né? Não como mais salsicha nem salsicha lá no litoral. Tô fora. Olha isso. Não me convidem para churrasco. Só a sopa de morcego. E os cães, eles eram... Nem 0,800, Só milho. Eles estavam, né, trancados nesse pátio, né, e eram alimentados pelos vizinhos. Os vizinhos jogavam a comida através do muro. Imagina com pena dos cachorros. E inclusive bebiam água também de uma piscina que devia estar num estado, uma água totalmente contaminada. E, bom, a boa notícia é que o cãozinho que estava numa situação pior, mais delicada, vai ser adotado lá pela delegacia, pela polícia, Polícia Civil. Então vai ser bem cuidado, vão encontrar com certeza um destino mais feliz. Mas eu fiquei chocada porque, gente, cães no congelador é o fim. Não, mas dos eu quero te dizer, cães no congelador, a preocupação já não é com a matança dos animais, é o que é que eles vão fazer com aquela carne, é isso? Não há depoimento sobre isso. Não. Porque se tu quer matar, tu quer eliminar o animal, mata e elimina. Esquina, a gente não sabe. Pode ter um churrasquinho na esquina. E provavelmente era uma criação clandestina para esses fins, porque não tem muita razão de ter aquele monte de... uma criação legal para isso. E o proprietário não foi encontrado e os vizinhos que foram, né, os que denunciaram essa situação disseram que ele aparece de 4 em 4 dias, às vezes fica sem ir até a casa, então realmente é uma situação muito triste. Eu acho que o inquérito vai e essas pessoas vão ter que depor, porque qual a finalidade, que dá um depoimento explícito sobre isso, qual a finalidade de se conservarem em freezer cachorros já... Ele já tinha uma ocorrência em Tramandaí, e agora ocorreu essa em Imbé. Então, provavelmente, faz todo sentido que vá por essa suposição. Em breve, então, ele está fazendo de novo. Porque provavelmente não vai ficar preso. Se já fez uma e estava lá fazendo de novo tranquilamente, sem se preocupar com nada, voltando, né? É isso, essas coisas, onde é que gera desesperança, sabe? Por exemplo, lá em Tramandaí, a primeira vez que esse cidadão foi pego, se é que foi a primeira, deve ter havido essa mesma comoção. Meu Deus, agora a gente espera que seja preso. Tá aí, tá fazendo de novo em Imbé. E se essas coisas não são o suficiente, como a gente lida com isso todo santo dia, para nos gerar essa desesperança, eu não sou bem certo da cabeça. Eu realmente reconheço isso. Mas é difícil ser, né, dona Magda? É difícil. É difícil. Eu simplesmente me entreguei. Abilolado. Quando veio a loucurama, eu disse, vem. Venho que eu estou te esperando de braços abertos. Você falou em Imbé, falaram na praia, enfim. Escantofone, qual é a boa? Não, vou dar 4 roteiros para curtir o carnaval, já pegando a estrada, o aeroporto, mas não um roteiro para você ir em tal lugar, tal hotel, tal balada. O roteiro, em geral, e dá um tratado antropológico de cada lugar. Em primeiro lugar, Punta del Este. Punta del Este, nessa época, ela é mais brasileira que argentina, porque o ano letivo argentino já começou. Então, os argentinos lotam mais Punta no Réveillon. E quando você entra em Punta, por Punta Bagena, que eu acho o lugar mais bonito, e não por José Inácio, que é a primeira entrada, você define bem o que é Punta del Este, aquela península, lado direito, o mar, entre aspas, Rio da Prata, um pedaço, é manso, sem muito agito na água, e o lado esquerdo é a Brava. O lado esquerdo é hermano, e o lado direito é brasileiro. Os brasileiros, nessa época, gostam do carnaval lá para encontrar os amigos, ou alguém para levar a noiva, fazer uma frente, porque é um lugar muito charmoso, então é uma dica. Ou a noiva levar o noivo também. Mas é um lugar meio caro, né? Quer dizer que não dá para ficar muito naquela que tu vai te dar bem lá nesse aspecto. Lá não tem 0,800. O outro lugar que eu acho é para quem tem família, nosso litoral. E para quem não tem família e quer conseguir, de repente, uma família no singular. Santa Catarina, principalmente Jurerê. Os bares estão efervescendo e Camboriú também.
Os outros lugares de Santa Catarina eu acho mais familiar, ingleses, Garopaba e bababá. E tem um lugar que eu já fui várias vezes passar o carnaval, acho interessante. A Serra, principalmente o eixo Gramado e Canela, para fazer uma reflexão e você para procurar o seu eu, entende? Então, 4 opções. A charmosa Fashion e Cara Punta. Com família, tudo aqueles agregados que você sabe, o nosso litoral, tem que justificar porque tem uma casa lá, tem que usar a casa, e para quem quer conseguir uma família diferente, Santa Catarina, e para quem vai procurar você mesmo, a sua alma, o seu interior, pela mata. Mas acho que eu tô fã, é só alma, seu interior. No carnaval eu passei perdendo eu mesmo. Quanto mais você encontrar alguém. Mais é te perder, né? Deixa eu pedir para uma telespectadora de cabelo curtinho, de camisa listrada, que não ligue pro WhatsApp, porque a gente não atende o WhatsApp. Tem que mandar a mensagem. Tô de camisa listrada, não sou eu. Não, tu tá de camisa xadrez. Ela quer Desculpa, mas a tua camisa não é listrada. Mas o xadrez não é uma lista assim, uma lista assim? Sim. Então são listas. Não. Quando é assim, assim você é tá com xadrez. uma camisa de inverno, de flanela. Presta atenção. E agora eu quero dizer para dona Dani 3. Quero lhe dizer o seguinte. O programa Atualidades Pampa, salvo alguma exceção, ele tem 2 edições. A primeira deles é logo depois do Jornal da Pampa, e vai até às 20h30, mais ou menos. Depois ele tem uma segunda edição. E esta segunda edição, ela tem acrescido mais 30 minutos de programa. Então, vamos deixar uma coisa combinada. Primeiro, acho que isso a senhora desconhece. Segundo, eu não interrompo e não mato as manchetes das pessoas. O Atualidades Pampa tem 1h30 de duração. Às vezes os assuntos rendem tanto que a gente consegue fazer 2, 3, 4 assuntos nessa primeira parte. As outras ficam para depois. Então, não sou eu que atrapalho, não sou eu que corto, não sou eu a vilã. A senhora que não assiste o programa completo. O das 19h15 e depois tem a segunda edição que tem mais 30 minutos. Entendeu? Então, assim, não sou eu. O programa Atualidades Pampa, de segunda a sexta-feira, tem um programa com duração de 1h30. 1 hora logo depois do Jornal da Pampa e depois 1h30 depois da meia-noite. Combinado? Doutor Ruschel. Pois não? Só manchete. Levou um susto? Pego de surpresa, dona Magda. Bem-vindo. Não estava preparado? Não, estou sempre preparado. Então tá bom. Pela bancada, eu estou sempre preparado. Dona Magda, o que eu trago é o assunto lá do Ceará, Fortaleza, que eu já abordei durante a semana, né, porque agora estão chegando imagens, mas eu quero abordar dentro do ponto de vista constitucional e dentro do ponto de vista do governo, do Senado e do Congresso, tão citado aqui hoje. Nós temos imagens, eu não sei se a nossa produção que estava sim, já conseguiu localizar, os vídeos, sim. Foram identificados, primeiro, um incompetente, porque se ele levou 2 tiros e 3 atiraram, alguém não acertou o tiro. Alguém é maneta. Não, mas eu começo brincando, porque nós estamos aqui em véspera de carnaval, né? Iniciamos já falando um assunto muito, muito pesado, mas na verdade, Marconi, são 3 tiros. Se 2 pegaram vídeo, nele, uma terceira bala não pegou nele e foi pegar em alguém. Né? Então são 3 vídeos em sequência, onde nós temos descrito, eles identificaram, ampliaram e consegue-se ver exatamente as 3 pessoas que atiraram nele. Como se sabe, 2 balas pegaram, uma perfurou, ele está fora de risco de vida, está num hospital particular lá e tomara Deus para ele e seus familiares que ele consiga sobreviver. Mas a questão que segue é a questão que se instituiu a partir daí. Primeiro, os policiais lá estão amotinados. Sigam prestando atenção nas imagens que identificam exatamente os autores dos 3 tiros. Eles estão identificados, qualificados e já vão ser perquiridos. Mas, voltando então ao caso, nós tivemos já dos 43 quartéis, 9 já estão invadidos. 9 já estão invadidos, onde os amotinados entraram nos quartéis, destruíram os carros,
furaram pneus, tomaram o comando, os que estão de bem saíram para evitar o confronto. Então, 9 dos 43 já estão fora do ar. O que diz a Constituição? O seu artigo 142 diz que é proibida a greve, expressamente é proibida a greve de militares. O STF já tinha, em 2017, também dando uma decisão que vale para todo o país, proibindo a greve desses militares. Paralelo a isso, por isso que a gente tem que estudar os movimentos, e tramita agora no Congresso um processo de anistia, ou seja, como não é possível mudar a Constituição, um processo de anistia a policiais militares que façam greve. Então é como se estivesse acontecendo aqui sobre uma legislação e já está se trabalhando a anistia para isso. E lógico, aí se instituiu a discussão, porque o próprio governo federal já mandou as forças do Exército para lá para tentar devolver a ordem. Então vira realmente muito difícil tu saber sobre que legislação há. Aqueles que deviam zelar pela ordem não estão fazendo, né? Aqueles que tentam fazer estão sendo subjugados. Chega a ordem de fora, exatamente no exercício da autoridade do Estado com E maiúsculo, e aí se começa a tramitar um projeto dando anistia, ou como que dizendo assim, podem fazer porque não haverá represália. Então, realmente é muito sério, porque, volto a dizer, pode ser modelo para a atuação do resto do país. O que eu achei engraçado nesse estudo, e agora pegando justamente isso, né, de ser um modelo, para mim o ideal seria mudar essa regra em relação à greve dos policiais. Porque toda vez é isso, né? A outra vez a gente viu, não é greve, é que as esposas foram até lá e trancaram a entrada. Saída deles. Ou seja, a greve vai acontecer, ela vai ter outro nome, né? Aí você tem, os policiais não podem fazer greve. Por quê? Porque imagina que perigo para a sociedade, imagina que horror se a polícia para, o risco que a sociedade... Então nós temos que proibir. Aí proíbe, morrem 29 em 24 horas. Hoje já são 51. 51. Então, que bom que nós temos essa regra que protege a sociedade, né? Que bom que a sociedade está em paz lá, está tudo tranquilo, graças à lei que proíbe que o policial faça greve. Então, assim, para com a hipocrisia e permite que a greve aconteça, que ela aconteça organizada, vai ter um grupo que vai parar, outro que vai continuar atuando, vão dobrar o horário e tal. Agora, essa papagaiada toda, não pode greve. Aí tu faz um eufemismo para greve. Não é greve. Nós temos o que houve foi um amotinado. Não, foram as esposas que trancaram o portão. Não, foi não sei, a banda que foi tocar hoje lá e trancou a entrada e os policiais não puderam sair. É greve. Eles pararam. Marconi, só que mais tenso ainda. Tem um episódio nisso aí que está sendo esquecido. Eles foram autorizados a fazer um movimento de protesto. A Justiça do Trabalho exigiu que tivesse 90% do efetivo trabalhando e 10% poderia realizar uma manifestação, enfim. Eles foram autorizados a fazer isso com 10%. Só que eles avançaram o sinal e fizeram o que estão fazendo. E eu acho erradíssimo. Eu acho erradíssimo. Eu acho que os líderes desse movimento têm que ser punidos, tudo, coisa e tal. Só que como tudo que acontece nesse país, a gente parece que só olha um lado, eu quero alertar para um outro lado. Foi feita a eles 2 ofertas de reajuste. 2 propostas de reajuste foi feita a eles. Eles não aceitaram nenhuma das 2. E o grupo que está liderando o não às propostas é minoritário. Eles estão ameaçando os policiais que querem voltar ao trabalho. Furando pneus. Furaram pneus, colocam máscara, fecharam o comércio em Sobral ali. Isso é coisa de miliciano, de bandido. Botaram máscara e fecharam o comércio em Sobral. Então, assim, é preciso uma ação forte em cima disso. Mas sabe como é que isso começou? Começou com esse governador do Ceará, do PT, o seu Camilo Santana, que é um governador medíocre, porque ele surpreendentemente foi reeleito, mas é um governador, em termos de gestão, medíocre. Foi achando que, estufando a máquina pública, porque ele quebrou o Ceará também, a exemplo do que um outro governador do PT fez aqui no Rio Grande do Sul, o Camilo Santana quebrou o Ceará. É um estado quebrado. Não, será? Não, Ceará.
Quebrou o Ceará, seu Camilo Santana. No primeiro mês do governo Bolsonaro, ele já estava pedindo ajuda para o Bolsonaro, porque teve um movimento lá, um negócio na penitenciária, pediu ajuda, o Bolsonaro mandou ele. Agora, um ano depois, a mesma coisa, pede ajuda, o estado do Ceará está quebrado. Esse governador, ele é aliado, porque é de esquerda também, o Ciro e o Cid, coisa e tal. Então, assim, eu quero conclamar aqui e repetir as palavras que a Carla disse há pouco. Os cearenses têm que aprender a votar. Porque mandaram o seu Cid Gomes como senador para Brasília, acham o seu Ciro Gomes a coisa mais querida, um dos melhores governadores que já teve lá, e o seu Camilo Santana foi reeleito com base na campanha desses dois irmãos. Então o povo do Ceará tem que acordar e aprender a votar. Nós aqui tomamos uma lambada, o Estado está quebrado. A gente está tentando se levantar aqui, que os cearenses façam a mesma coisa. Agora, esses movimentos precisa, sim, uma contenção muito significativa. E outra coisa, e o mais sério de tudo, hoje eu conversei com o Matos, que é um policial federal aposentado, especialista em armamento. E ele disse o seguinte: a arma da polícia no Brasil é .40. Ninguém sobrevive a 2 tiros de .40 no peito. Portanto, tem algo errado nessa história. Fala, cara. Os nossos telespectadores, como a Shirley, diz: nenhuma bala pegou, foi uma montagem bem como a esquerda gosta. Temos vastas postagens no Facebook, é só olhar e ver que a camisa nem tem um furo, só manchas vermelhas. Tem um dos filhos do presidente Bolsonaro que compartilhou uma foto, mas dizem que essa foto é falsa. E ele deu entrada... Eu não levei a sério foto. E porque assim, ó, eu lembro da facada do Bolsonaro, o Bolsonaro levou uma facada. Aí os esquerdistas, né, na época, disseram: não existe facada nenhuma. E a gente sabe muito bem que o Bolsonaro recebeu uma facada. Então, assim, vamos esperar boletins médicos e tudo mais para saber exatamente. Vamos esperar a foto da barriga dele com os furos. Deixa o Chicão também se envolver nesse Dona assunto. Magda, eu vou fazer um paralelo. Eu sou um cara muito de fazer comparações e paralelo. Nós, na bancada, nós temos uma influência muito americanizada, como todo brasileiro tem. Se esse caso da polícia entrasse em greve em Los Angeles, vamos supor, o Trump na mesma hora ia chamar a Guarda Nacional, ia mandar os Mariners lá, a SWAT, e ia ser tudo demitido, os policiais, diretor de polícia e tudo. Porque a pseudo-democracia americana, os Estados Unidos não tem uma democracia, tem uma democracia de desdobre. Tem uma democracia, mas no conteúdo é um presidencialismo quase ditatorial. O presidente manda muito lá. A Suprema Corte americana não faria o que a Suprema Corte faz aqui com o Bolsonaro. Jamais ia fazer. Os americanos jogam duro. Então, eu acho que esse precedente da moleza para policial que entra em greve, eu acho que o Marconi tem razão. É uma área muito sensível que a greve não pode ser assim. Mas, Chicão, citaste os Estados Unidos. Eles têm um respeito e uma deferência e valorizam muito os militares, os policiais. Então, é incomparável o que acontece nos Estados Unidos com o Brasil, porque muitas vezes militares e policiais entram em certos ambientes, eles são aplaudidos. Quem vai para uma guerra e volta nos Estados Unidos é realmente um herói nacional, porque as pessoas entendem que eles estão ali defendendo o seu país. Então, há todo um ambiente de valorização desses profissionais que dificilmente eles vão entrar em greve. Né? Então, agora, é uma sucessão de erros que apavora, no meu ponto de vista. Desde o início da greve, a forma com que a greve, né, entre aspas, é feita, como o Vitorino relatou, encapuzados, armados, impedindo que os colegas trabalhem e tudo mais. Depois o Cid Gomes atropelando as pessoas, indo para cima do povo com uma retroescavadeira, é um outro absurdo. E depois esse 3 tiros, né, que a gente quer ver, tudo, imagens e tudo mais. Primeiro o soco que ele tomou ainda. O soco, bom, mas o soco a gente até pode pensar em legítima defesa, porque exatamente é onde eu quero chegar. O presidente Bolsonaro ontem fez uma live, ele sempre faz a live e tudo mais, e aí ele agradeceu, quero agradecer a imprensa e tal, que está dizendo que é um vereador bolsonarista que começou esse motim e tudo mais, aquele jeitão dele, tinha né? Tinha que ser culpa do Bolsonaro. Tinha que ser culpa do Bolsonaro, me apresenta o vereador e tal. E ele estava com o Onix. E lá pelas tantas ele chama o Onix e ele diz o seguinte: não, presidente, se acontece uma coisa dessas, a pessoa pode reagir e isso é uma legítima defesa.
Não, gente, espera só um pouquinho. Dar um soco e tentar que impeça, que realmente derrube o portão, é uma forma de legítima defesa de terceiro. Agora, sair dando tiro do jeito que foi feito, aí é uma coisa completamente diferente. Mas na cronologia, o tiro foi disparado depois da retroescavadeira. Depois da retroescavadeira, exatamente. Botando em ordem na coisa. Primeiro, é uma sucessão de erros, me disse bem a Carla. O que está se discutindo, Carla, não é quem está com a retroescavadeira entrando ali. É os que estavam lá dentro não estavam defendendo o patrimônio, estavam evitando só a entrada dele, porque eles estavam ali também indevidamente. Então, eu quero ir até aí, num lugar que tu estás indevidamente, e eu estou querendo também indevidamente estar aí. Então, não tem certo nessa ação. O que se discute são 3 tiros dados. Mas ele poderia ter matado muita gente. Dali pra cá, muita gente ter sido morta, lógico. Com certeza. Lógico. Imagina uma retroescavadeira. Sim, o Cid Gomes com a retroescavadeira. E eles, por isso que dizendo, não há pessoas com certo. Conclusão, todo mundo está errado. E só pra, eu quero... Era esse dado final que eu não tinha dado, que eu queria dar para mostrar que as pessoas lá estão pelo litígio e alguém terá que ser salomonicamente resolver. Porque eu fui ver, que não se falou até agora, qual era a divergência. Porque pelo que estão brigando. O salário é 3.200 e querem elevar para 4.500. Esta é a divergência. Bem, concordaram sobre o número. A única divergência é que os querem chegar no 4.500 escalonado em 2021 e 2022 e eles querem agora. Quer dizer, eu sei que dá diferença econômica, mas nós não estamos falando de uma coisa absurda. Então, me parece que estão mais pelo litígio e interesses, cada um pelos seus interesses, sejam quais forem, do que a própria solução, que volto a lhe dizer, quando eu vi os números de 13.200 para 4.500, ninguém discute os números, todos concordam. Em 2022, já estarão pelas 2 propostas, chegando nos 4.500, não justificaria estar um Estado parado, estar o Exército tendo que se deslocar para lá e assumindo a segurança pública. Como no Chile aconteceu. Eu acho que nesse caso foi pedido e eles estavam eu acho que nesse caso, o exemplo do que foi dito há pouco aqui, tem que o chefe do executivo do Estado sentar e negociar. Ele tem que ser paciente, tem que negociar, buscar alternativas legislativas, chamar o outro lado. É importante, porque afinal de contas, para se chegar a um acordo e em nome da democracia, o governador do Ceará deveria chamar essas pessoas e conversar com elas e chegar a um denominador comum. Afinal de contas, nós temos que defender. Exatamente. Olha aqui, isso. Assina embaixo das palavras do meu colega. As palavras não são minhas, são suas. Apesar da ironia. O senhor disse há pouco isso. Uma duvidazinha que eu fiquei... então quero assinar embaixo das minhas próprias palavras. Foi ótimo, então, isso mesmo. Obrigado. Foi muito bom. Uma duvidazinha que eu fiquei assim, vamos supor que ninguém tivesse atirado. Sim. Como é que ia terminar isso? Pois exatamente. Ele ia tocar e passar a retroescavadeira por cima mesmo. Não foi tu que dissesse que teve primeiro um soco? Porque ele estava com o megafone aqui, ele dizendo, vocês têm 5 minutos para sair daí, nem 1 minuto a mais. E o cara disse, te manda daqui, aqui tu não vai dar regra e tal, não sei o quê. Ele gritou, botou para dentro, um dos que estava dentro deu um soco no rosto dele. Mas é óbvio. Ele se claro que tá todo mundo errado. Ele se enfureceu, foi pra retroescavadeira e tocou pra cima do muro. Quando derrubou a cerca e estava começando a empinar pessoas, os tiros dispararam. Que é aquilo, você precisa parar esse cidadão. Né? Então, esse negócio de que todo mundo tá errado, pra mim, eu não compro. Por falar em errado, deixa eu fazer aqui uma meia-culpa e pedir desculpas para a Dani 3. Porque a Dani 3 não se chama Dani 3, ela se chama Daniel Ferreira, de Canoas. Não, é que o e-mail dele é Dani 3, tá? E eu li ali, deixe todas as manchetes serem espanadas, e que respondi, desculpa, seu Daniel Ferreira. A resposta é a mesma, só estou corrigindo que o senhor é Daniel e não a Dani. E o Clayton de Porto Alegre diz o seguinte, programa Chapa Branca esse, apoiando o golpe, que horror, Clayton. Ele descobriu. Descobriu. Você é um Descobri que te amo demais. A gente estava escondendo tão bem. A gente estava aqui disfarçando, né? Exatamente. Fala o que tu ia falar. Opa. Agora, como a Magda tá light no carnaval, né? Tá cantando, pagodinho. Vai se divertir. Não, mas eu sempre faço isso. Eu só não faço quando vocês me incomodam. Tem um grande amor. Aí eu saio do trilho. Não, graças a Deus não. Em José Inácio.
Na praia de José Inácio. Pelo menos não é Luiz Inácio. José Inácio. Que bárbaro. Eu quero dizer o seguinte, Escapou. que aquele outro elemento, que é o meu alter ego, e diz assim, que eu tenho que ficar assim todos os dias, porque todos os dias vocês incomodam e fazem coisas erradas. Viu só? Foi o que disse esse ser daqui, eu só estou Puxão da repetindo. orelha. Ingratidão. Eu só estou O repetindo. meu 1,8 avos eu tenho muito remorso. Né? Hã? 8 avos. Tu tem o quê? Pelo meus 1,8 avos eu tenho muito remorso. Tu tem muito remorso. Boa noite, bancada. Concordo com a opinião do Vitorino e do Marconi. Grato. Peço também que mandem um feliz aniversário. Não tem... entendi, gostei do golpe. Feliz aniversário para o senhor Eduardo Eifert. E também pelo meu aniversário, que será amanhã, então é um pré-aniversário. Seu também? Marco Antônio Dornelles, do bairro Porto Verde, em Alvorada. Ai, acabou a mamata. Qual que delas? Acabou. O Vitorino sempre perguntava por que o trecho de Santa Catarina, o trecho sul da BR-101 de Santa Catarina está tão bem conservado e não tem pedágio, não é mesmo, Gustavo Vitorino? Pois o governo Bolsonaro fez o primeiro leilão. E agora, sem brincadeiras, eu ficava pensando até quando que vai estar bem conservado, porque a gente não tem, né, não está dentro do nosso cotidiano não pagar para transitar dentro das estradas e as estradas estarem boas. E então aconteceu esse primeiro leilão de concessão da BR-101, trecho sul de Santa Catarina, são 220 quilômetros, começa bem na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina e vai até Paulo Lopes, então engloba praias como Garopaba, Ferrugem, Praia do Rosa, Imbituba, são várias praias que as pessoas vão ter que passar, são 4 praças de pedágio. O leilão começou com um valor máximo de tarifa de R$ 5,19 e quem venceu foi a CCR e teve um deságio de 62% e o valor ficou em torno de R$ 1,97. Baixou bastante, mais 2 empresas concorreram, mas o deságio não foi tão grande quanto o que ofereceu a CCR. São 30 anos de concessão, são 220 quilômetros, como eu disse, São João do Sul até Paulo Lopes e a tarifa fica em torno de R$ 1,97. De investimento nesses 30 anos, em torno de 7 bilhões e algumas contrapartidas, como 70 quilômetros de vias marginais, 98 quilômetros de faixas adicionais, 31 melhorias de canteiros, essas coisas, 25 pontos de ônibus, 18 passarelas, 23 rotatórias, entre outras melhorias na estrada nesses 30 anos. Mas teremos, então, pedágio na BR-101. Deixa eu falar que teremos também carnaval de salão em Porto Alegre, mais especificamente no Gandoleiros, Gustavo. Gandoleiros. Que lembra que a gente chamava, o Jacão o Jacques Machado, que não está mais entre nós, sempre chamava Gandoleiros. Na verdade, o Clube Gondoleiros, tradicionalíssimo aqui na nossa cidade, terá duas ocasiões de carnaval. Neste sábado, né, o carnaval à noite para os adultos e na segunda-feira à tarde, 4 da tarde para a gurizada. Então, é efetivamente um lugar bacana, é um carnaval bem animado. Quem fica em Porto Alegre e curte o carnaval, principalmente levar as crianças, eu acho tão saudável as pessoas brincarem. Então, sábado para adultos, sábado à noite e segunda à tarde para os menorzinhos, Vitorino. E eu recomendo... Não, acho que segunda à noite, né? Segunda à noite? Segunda à tarde, Ju, infantil. Segunda de tarde é o das crianças. Tarde, e dos adultos, sábado à noite. Sábado à noite. Eu tô errada, não? Não tá não. Acho que não, até olhar, eu colei aqui. Magda, deixa eu fazer um agradecimento. Claro, aqui. Por isso que eu passei para você. Eu quero fazer um agradecimento aqui, em meu nome, depois o Marconi vai falar também, ao engenheiro Arivelto Bustamante Fialho. Ele nos presenteou, a mim e ao Marconi, um livro muito interessante, Realidade Virtual e Aumentada. Esse livro trata do que ontem o Marconi trouxe na discussão aqui, que é o avanço da tecnologia e a possibilidade de se lidar não apenas com a realidade virtual, através dos sistemas de hologramas, mas principalmente aonde isso vai parar.
O engenheiro, ele assina esse interessante livro que eu consegui ler algumas páginas. Tem dados técnicos aqui, aquelas coisas que eu falei aqui de frequência. Quem quiser entender um pouquinho de ótica, ele tem dados muito interessantes aqui. E ele, em homenagem ao assunto, ao Marconi, que trouxe ontem o tema, e eu acabei opinando, e o professor, o engenheiro, esteve aqui hoje à tarde, nos trouxe esses 2 livros. Muito obrigado, engenheiro Arivelto Fialho, pela sua gentileza. Esse livro, por mim, será devorado. Eu quero te dizer uma coisa. eu só reforço as Rússia, palavras. tu não pode me dar cola, porque tu não sabe nada. Quem sabe é o Vitorino. Os bailes são segunda... foi que eu fiz dessa vez? São segunda e terça. Não é possível. Não é sábado. Pois é, eu fui atrás de ti, e tu me dá uma bola nas costas, me dá a data errada, tá? E aí agora... Meu ídolo, eu esqueci meu celular, Toninho. Mas igual, né? Então tu diz assim, olha, não sei. Aí eu teria ido pela minha cola aqui, que é dia 24, que é uma segunda-feira. Segunda-feira o baile adulto. A partir das 23 horas, com a super banda Top Music Brasil. E 25, terça-feira, portanto, Isso. o Rússio só bola fora. Terça-feira. E dia 25... Às 16 horas, super banda Top Music Brasil para crianças. Isso, o baile infantil. Eu quero anunciar que esse ano eu estou um novo negócio, eu estou alugando crianças, quem precisar. Que barba. Porque é bom para ver as mamães, Eu né? ainda tenho umas 8 disponíveis. Isso deve ser errado sobre algumas... Eu estou falando sobre o baile de gondoleiros, tá? Porque Sobre eu emendei alguma uma ótica, coisa na pode ser outra. certo. Algum grupo aí não vai gostar dessa... Não vai. Não, mas vai. o pior é que diz que baile infantil é super bom. Dizem os homens e as mulheres, então, os que vão, porque nunca é divertido, não é tô divertido. com sorte ou com azar, vai, né? Então fica todo mundo se olhando. Divertir a fauna e a flora. Eu carrego um trauma muito grande. Que floreio para dizer o quê? que queria dizer, né? Eu não concordo com isso. Eu carrego um trauma muito grande porque Por quê? eu, com 7 anos, participei de um concurso de fantasia e E perdi. perdeu. E Imagina! até Esse hoje, poço de até hoje teimo em não superar, dona. Qual era a tua fantasia? Que venha daí, aqui não sai mais. Ai, meu Não Deus. posso Nem dizer pro jacaré. Marconi. Não Vou posso ter dizer mais pro uma Marconi, era garrafinha pra de oferecer. Eu tenho meu registro. Peraí, presta Era atenção. de índio? Não, para aí, presta atenção. Por isso que eu não ganhei. Espere, tu tava de índio? Tava de indígio. Por isso que perdeu. Por isso, né? É apropriação Eu nunca cultural. vi um índio de olho claro e de... Apropriação cultural. E esse menino aqui, eu já me mostrou. Tu tem uma foto? Não, graças a Deus, sumi com todas. Mas esse daqui tem, eu vi. Ele mostrou pra mim ontem ele vestidinho de índio. Tá desafiado, Ele tá desafiado. ainda neste Mas ele faz carnaval. parte do a O traseira. índio ainda é... Mas eu Isso tenho tudo é traços. contra a lei. Agora à tarde a Anitta desfilou lá na Bahia vestida de abelha, a Sociedade de Apicultores. Apicultores não tá nada. Apropriação cultural, né? Essa é a E apropriação ela foi de animal. abelha, abelha rainha Mas é que a ainda. Anitta tá fazendo defesa de vários animais. Ela tá fazendo, Isso. tá dentro de uma lógica de... Todos os animais, inclusive, Defender a abelha. inclusive, Panda, ela ia os ter uma homens, fantasia de né? panda. Inclusive os homens, que diga não toca em mim, não sei o que, não A sei o Carla sugeriu que eu vá de Talibã. Olha, e depois sou eu. E depois sou eu. A Tá dona vendo Carla aí? voltou de férias agredindo. verdade. esse que. programa. Ela voltou de férias agredida, ela sempre foi assim. Sempre Vontade foi não assim. falta. Tô igual. Vontade não falta. Se tirar a gravata é o Capitão Caverna. Terceira já, viu, dona Maica, que eu tô... Isso eu Não quero. reage, Eu porque guardo porque eu sou... Eu só não defendo o Marconi porque ele não me defende em nenhum. É verdade. Mas eu acho que tu tá exagerando um pouco. Não vai agradecer o livro? Mas eu disse, eu não vou estender, mas eu faço das tuas as minhas palavras. Agora. Ele é econômico, né? Eu faço das tuas as minhas televisão, palavras. dona né? Maria. É que ele queria xingar alguma coisa do livro, não Mas conseguiu. não, é porque eu sei o segredo. capaz. Eu sei o segredo. O autor do livro mandou uma dedicatória para cada um deles, né? E sendo que na dedicatória do Gustavo pro Vitorino, ele escreveu que era bom que o Marconi ouvisse um pouco mais o Vitorino, que o Vitorino tem razão em tudo que ele disse. Pois é isso aí, professor Arivelto. Muito obrigado pela gentileza e conta sempre com a gente aqui na bancada. Este é o Atualidades Pampa. E aí, Scantofani, sexta-feira... Sexta-feira, com o corpinho em dia,
O que significa o corpinho em dia? Depois dos 60, tá com esse esqueleto legal, tudo. Esqueleto. Ah, esqueleto. Se não estiver doendo, tá show. Um agradecimento interessante. Até os 30, tu agradece roupa, camisa, papá. Até os 50, tu agradece hotel, essas coisas. E depois de 60, médico. Os remédios. Eu vou agradecer hoje. Ele foi muito legal comigo, doutor Roberto de Oliveira, da SRC, Serviço de Radiologia Clínica. Acho que é muito legal isso aí, que todo mundo deveria seguir o exemplo de tomografar o seu corpo. Fez uma geral, sim, Chicão? Fez uma geral, deu uma olhada. Não, ele tá falando sério, Eu tô falando sério também, eu tô te perguntando sério. Exatamente a mesma Porque costela. Eu eu tenho acho- descoberto que não é uma costela, é 2 trincadas. Então eu sou realmente Não, tu é o máximo. digno Tá, mas dos não- meus antepassados, Heitor em Troia. Tá, mas Segurar a duas costela do costelas. Heitor não solda aí? Costela. Costela é a são única duas coisa que não dá agora. pra fazer nada, sabia? Nem Não, engessar, não, só sabia não, eu analgésico. te disse. Costela não pode fazer analgésico nada. pra passar dor. Tá, e agora tu já menino do pode, pé também. tu já pode voltar de Nova York com 2 costelas quebradas. Mas agora tem um problema, não pode nem namorar. Não pode. Não, mas tem um esquema que dá quando tu não faz o movimento, tu fica sendo movimentado. Vai ser Tô Tô tentando imaginar a cena. Doutora Roberta, vamos mudar de assunto que Porque não pode se ter faz barriga. necessário. É o nesse tanto. momento. Barriga é feio, seu É Vitorino. o tântrico. Eu não tenho barriga, eu tenho bordinha de catupiry, rapaz. Presta atenção no serviço. Jesus. Cada um se vê como quer. Como Vamos é lá, que a gente chegou Roberta. nisso? Então tá, então vamos falar um pouquinho sério. A China realmente é a locomotiva do mundo, especialmente afeta muito as nossas exportações. Nós, brasileiros, o Brasil em especial, exporta muito para a China, é o principal cliente, o principal destino das exportações nacionais, principalmente de commodities. E essa situação do coronavírus, ela realmente impactou e está impactando o mundo. Nessa sexta-feira eu tive a oportunidade de conversar com alguns analistas de mercado e eles me relataram o seguinte, que eles não têm hoje uma condição de trazer dados ou uma expectativa que tenha o mínimo de segurança do que vai ser a economia internacional baseado no que está acontecendo atualmente no mundo inteiro. Essa semana nós já tivemos a quebra de expectativa de vendas e de metas da Apple, que afetou as bolsas do mundo inteiro. Agora nós tivemos nessa sexta-feira nós tivemos várias outras grandes empresas internacionais, as bolsas asiáticas, as bolsas internacionais caíram, a nossa bolsa também ficou em 113 mil pontos, fechou negativa 0,79 e o nosso dólar está nas alturas, fechou de novo num recorde 4,39. Bom, a China diminuindo a sua produção, né, tendo ali todo um impacto da sua atividade econômica, impacta as nossas exportações. E esses números de janeiro já estão presentes e são números verídicos, quero dizer, e caíram tanto em volume, mas sobretudo em valor. E em volume caíram 3%. O que quer dizer 3%? Quer dizer que menos 23 milhões de toneladas de commodities, de minério de ferro, de soja, enfim, não foram exportados só no mês de janeiro. E o que isso equivale? Equivale a menos 335 milhões de dólares. Bom, mas nem tudo está perdido. Por quê? Porque a gente tem aí um aumento em janeiro de exportação de minério de ferro. Isso é positivo. O nosso minério de ferro é um dos melhores do mundo e a China precisa e tem comprado de nós mesmo nessa situação. Nós aumentamos a nossa exportação de minério de ferro em janeiro, 42%. A gente tem uma receita positiva de $1 bilhão. Carne bovina também aumentou 200%. Isso significa 322 milhões de dólares, mas não equilibrou a nossa balança. Por quê? Porque houve uma redução drástica de soja e isso impacta o nosso estado. Teve uma redução de 47%, isso significa menos 373 milhões de dólares só em janeiro. E petróleo reduziu as exportações, 41%. Isso significa 692 milhões de dólares a menos. E o que impacta mais ainda?
As commodities, que é o carro-chefe das exportações, elas caíram no mundo inteiro, em razão da redução da compra. O mundo inteiro está parado. O mundo inteiro puxou o freio de mão por causa do coronavírus, Gustavo. É verdade. Agora, hoje à tarde saiu uma notícia interessante. Os Estados Unidos liberaram a compra da carne in natura do Brasil. Estava suspensa há quase 3 anos. E todo mundo se entusiasmou, pô, que legal, conseguimos, né? Passamos pelas barreiras fitossanitárias americanas, que são muito rígidas, mas não é só isso, tem um componente político, e eu vou explicar por quê. O dólar valorizou muito em relação ao real. Quem estava comprando a nossa carne a ponto de forçar o preço no mercado interno era a China. Sim. A China estava comprando todo o nosso excedente de carne e, inclusive, parte da carne que era destinada ao mercado brasileiro, o que forçou o aumento de preço. O que acabou acontecendo? Os americanos se deram conta disso, liberaram a compra de carne e os americanos agora vão passar a competir no mercado brasileiro, comprando a carne brasileira com os chineses. Então, assim, é legal para nós? Vamos vender bem a carne, vamos vender tudo, vamos vender até o mugido do boi agora. E mas ainda... uma coisa vocês podem ter certeza. Agora, mais do que nunca, o mercado interno vai outra vez sofrer pressão. E só para finalizar, tendo agora um panorama da economia na China, porque na semana passada derreteu as bolsas de valores da China, o índice Xangai caiu lá embaixo. O que o governo fez? Porque a China tem uma economia diferente do mundo inteiro, porque ela tem a interferência estatal e ainda por cima tem o livre comércio, entre aspas. Então, é realmente uma economia diferente e é uma locomotiva. Mas essa semana eles injetaram milhões de dólares e garantiram, inclusive, que o impacto do coronavírus nas suas empresas, eles vão bancar. Isso fez com que houvesse confiança. O índice Xangai, nessa semana, subiu 4,2%, é um monte. E os setores, então, financeiros, continua perdendo na China, porém, o de tecnologia da informação avançou 2,6% e as ações de saúde ganharam também uma pujante 0,3%, mas isso em dólares é muito. Então, realmente mostra que a China é poderosa e, se Deus quiser, Magda, apesar de impactar, a gente vai sair dessa. Deus quiser. Falando em sair dessa, vamos às notícias sobre Marne Barcelos. Ele, ao contrário do que eu disse no programa do dia anterior, ele não foi para o quarto. Ele continua na CTI, continua em estado de coma e não se tem nenhuma previsão de nada, porque ele não responde a qualquer coisa que seja feita. Ele, infelizmente, continua em estado de coma na CTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Magda, eu troco uma notícia aqui de uma verdade, a Anitta, ela inova e nos surpreende a cada ato. A gente viu essa menina surgir e hoje ter 25, 26 anos e ter virado essa pop internacional. Ela começou com o disco dela, Brasileirinhas, né, com música só delas. Em 2019, ela lançou um disco trilingue, com 3 línguas, né, onde a Ludmilla estourou ao lado dela. E agora ela prepara para lançar um disco no exterior, nos Estados Unidos, um disco todo em inglês, onde ela pretende universalizar o funk brasileiro. Então há uma expectativa, porque todos os projetos dessa ela leva a termo e são um sucesso. Ela é muito profissional. Muito planejada. Isso. Pode-se discutir, Carla, gostar ou não gostar, e a gente aborda isso, reconhece isso, porque isso é individual, mas realmente administrar uma carreira que ela mesma administra, como ela faz. Então, e ela sabe bem o que ela quer. Se espera para ver exatamente como vai ser levar este funk que tem feito um sucesso tão forte aqui, levar para os americanos e ver como é que vai ficar. Eu sou muito fã dela. Pela personalidade dela, também não gosto da música, mas eu não gosto da música, não gosto admirável. de comportamento dela numa série de coisas, mas como profissional é de tirar o chapéu. Eu, pelo menos, não conheço alguém tão bom quanto ela. Essa menina estourou na Festa Nacional da Música em 2015, você estava lá? Não, inclusive eu tinha a tarefa... Uma ginha pequenininha que estava com o disquinho. Escuta, 2015. Então assim, eu estava... 2015, alguém me disse assim, Magda, corre, vai lá na frente e faz uma entrevista com a Anitta, que ela já está chegando. E eu me fui, tinha um carro parado, assim, e eu disse assim... Já que tá,
essa que tá atrás de ti, era uma coisinha assim, significa menor que eu, porque ela é toda franzininha, assim, magrinha, não fazia a menor ideia. 2015, ela estava indo pela primeira vez na Festa Nacional da Música. No cenário local do Rio de Janeiro, ela já era estourada já de Já, antes, né? É por isso que ela estava lá na Fazia festa. aqueles bailes de subúrbio, né? Exatamente. Vamos à tua manchete, Marconi, por favor. Vamos, dona Magda. Dona Magda, hoje eu optei por trazer um tema polêmico. Hoje? Oh, que maravilha! Vai dar uma agitada, então. Optei. Vai dar uma agitada. E é uma decisão do Parlamento de Portugal, o Parlamento português, que aprovou, então, a chamada despenalização da eutanásia, né? O suicídio assistido. Uma situação muito delicada, que foi aprovada nesta quinta-feira, né? Foram 5 projetos de lei que, na verdade, visam aí descriminalizar esse procedimento, a eutanásia no país. Os textos têm alguns pontos diferentes entre si, ali algumas questões pontuais sobre como essa morte assistiva pode ocorrer e ainda dependem aí da sanção do executivo, né? E mais outras todas questões aí que envolvem a prática. Todos os projetos aprovados, eles autorizam, né? Acima de tudo, a raiz do projeto é autorizar, ou seja, autorizar que um funcionário da área da saúde aplique, então, substâncias que, como é chamado tecnicamente, abreviam o sofrimento e a dor e a vida do paciente em si, diferente apenas do que se tinha até então discutido, que era simplesmente interromper os tratamentos. Então, tem uma diferença. Alguns poucos países na Europa já autorizam esse tipo de procedimento. Nós temos Holanda, Luxemburgo, a Bélgica. E pelas leis atuais, até que entre em vigor em Portugal, a eutanásia é punível. E não é pouca pena, não. É de até 3 anos de prisão para quem, inclusive o funcionário, né, o profissional da saúde que esteja envolvido nisso. Pois muito bem. A proposta que obteve mais voto, que é a do Partido Socialista, que é a maioria do governo, estabelece que esta eutanásia ela só pode ser praticada, aplicada, se o paciente estiver com a plena consciência. E não é simplesmente, né, deixar que terceiros tomem a decisão. E esse bloco da esquerda aí defendia a autorização para todas as situações, né, que qualquer um pudesse tomar essa decisão. Mas muito bem, tem aqui as questões burocráticas, políticas, assina, né, aprova, vai para o parlamento, vai para não sei quem, isso aí é o de menos, porque a questão está por trás da ética, assim como o tema que a gente abordou ontem, né, que e aí eu faço questão de trazer para instigar também, né, o nosso breve debate, 2 momentos que eu, ontem até um deles citei e eu faço questão de citar de novo. A gente viu discutir-se muito fortemente a questão da fosfoetanolamina, né, para o combate ao câncer e ter direito ou não de fazer o teste com isso. E o meu pai enfrentou isso. Né, a gente teve um momento em que ele disse, com todas as letras, mas estão desenvolvendo aí com a raspa da casquinha do limão, que pode ser que... E meu pai disse, então testa comigo. Eu quero que teste. Não, mas não pode porque... E aí entra a discussão. Você vai tirar do paciente o direito de tomar essa decisão, né, de tocar à frente e usá-lo como teste. E da mesma forma, né, que esse procedimento aqui mais radical, porque vai ao contrário, né, nessa decisão. Então eu abro dizendo que eu sou plenamente favorável. Sim. Eu sou plenamente favorável. Eu também. A decisão tem que partir, se não, e eu até vou um pouco mais além, se não do próprio paciente, mas dos mais próximos. Por exemplo, eu confiaria plenamente na decisão que a minha mãe tomaria em relação a mim. Né? Então, só que assim, isso é impossível você chegar num consenso. É impossível. Portugal está hoje dividida, não 50-50, né? Porque o que aconteceu foi um movimento muito grande contra, né? Não é a maioria, não está nem perto da maioria, mas eles... não está nem perto da grande maioria, mas eles são mais, sim. Você acha que isso é polêmico? Então eu vou tumultuar de vez. Na semana passada, o parlamento da Holanda aprovou e vai ter que passar pelo primeiro-ministro e o gabinete de governo, como se fosse o presidente. Aprova e, se não aprovar, eles podem derrubar e virar lei. A distribuição na Holanda de um comprimido que mata, sem dor, sem sofrimento. Toda e qualquer pessoa com mais de 70 anos, saudável ou não,
terá o direito de comprar esse comprimido em qualquer farmácia. Basta apresentar a carteira de identidade. O argumento utilizado pelo parlamento holandês é de que existem pessoas que estão cansadas de viver, mesmo que saudáveis. E elas têm o direito de dar fim à sua vida. Suicídio, isso. É o suicídio. O suicídio a pessoa tem o direito, uma vez na vida, ela tem o direito, basta ter a carteira de identidade, apresentar em qualquer farmácia, compra o comprimido e se suicida. A hora que ela quiser, quando bem entender. Se essa lei pegar, vai causar um rebuliço, porque tudo que nós entendemos, não apenas pelo aspecto religioso, mas principalmente pelo aspecto jurídico, vai ficar de pernas para o ar. Porque o bem mais protegido hoje em todas as leis de todos os países é a vida. E nós vamos dar o direito absoluto a qualquer pessoa que tenha 70 anos completos de decidir, inclusive, sobre a sua vida. A minha preocupação é assustadora. A minha preocupação não é a pessoa tirar a própria vida. A minha preocupação, por exemplo, cai num país terceiro-mundista que nem o Brasil, é isso aí ser usado para tirar a vida dos outros. Foi o que eu pensei também. Foi o que eu pensei. Da criança pegar o Eu queria analisar, primeiro, abrindo o voto, que sou totalmente a favor da eutanásia, né? A eutanásia é ativa. A eutanásia, seja de que forma for. A questão que eu me reservo direito, sim, e aí é muito sério, tem que passar por um teste psicológico para ver se tu está nas plenas faculdades mentais. Porque nós vimos parentes e familiares, tu falou na tua mãe, tu confia, que bom, mas nós sabemos que existem mães, existem filhos, né? A Richthofen não matou seus pais, então nós precisamos saber o processo de indução, se esta pessoa não está sendo em casa, mas por que tu não termina com isso? Porque, então, há que se fazer, não poderia ser simplesmente assim, como eu imaginei, eu fui muito simplista. Eu achava, dona Maria, que bastaria, porque eu me considero as minhas faculdades mentais. Eu também. Se eu resolvesse encerrar, que eu tivesse o direito de fazê-lo. Mas precisaria ter, um mínimo, uma autorização, passar por um exame psicológico, para ver se não são filhos, familiares interessados em herança, te induzindo a cometê-lo. Não vamos longe. O que foi aquela filha que tentou matar a mãe na cama do hospital? Meu Deus. Agora. Agora, pô, por que é isso? Eu sou contra tudo. Mas assim, eu acho que essa discussão sobre o direito absoluto em relação à vida é uma discussão pertinente, é uma discussão... Agora, fica a pergunta, esse questionamento sobre estar sob pleno controle de suas faculdades mentais, qual é o limite disso? O que é isso? Não, isso se parte de um padrão. Você tem um a psicologia, mas isso é de cada um das pessoas. Não, mas você tem um método utilizado profissionalmente. Mesmo que ele não contemple. Depressiva. Concordo. Mesmo que ele não contemple 100% da individualidade de cada ser humano, você tem uma média que consegue definir quem está pleno e quem não está. Assim, porque senão a psicologia não serve para nada. O que acontece, Marconi? Todos os países da Escandinávia já adotaram aquela lei dinamarquesa dos anos 80 e que permite ao paciente, diante de uma doença incurável, com laudo médico e mediante autorização da justiça, que lá decide uma semana, ele dá fim à sua vida para evitar o sofrimento. Esse é uma lei dinamarquesa que hoje tem na Suécia, na Noruega, na Holanda, todos os países da Escandinávia têm. Essa proposta da Holanda é uma proposta tão radical, para você ter uma ideia, tem gente pregando até mesmo a implantação disso na Bélgica. É uma discussão, claro, eu entendi o que vocês querem dizer. Se tivesse comprimido para vender ele na esquina, todo mundo vai tentar botar no quisuco da sogra. Isso é verdade. É terrível. Sogra não, mas enfim. Eu disse que as pessoas fariam isso. Mas haverá casos. Mas vai virar. Não tem, já estão botando no porta-malas? Então, assim, é um tema tão polêmico que eu acho que nós precisaríamos uns 3 programas aqui e não chegaríamos a um consenso. É verdade. Porque é muito complexo, porque até que ponto a sociedade, os hábitos, os costumes, a lei tem o direito de fazer você se desmanchar em cima de uma cama com um câncer terminal. Mas por isso, para mim, não é tão polêmico. É mais simples essa situação de se resolver do que, por exemplo, a do aborto, que é em cima de uma vida que não é a tua.
Porque para mim que bom que nós saímos de eutanásia e fomos pro aborto. Mais fácil. Agora ficou mais fácil a gente concluir. As mesmas pessoas que defendem o aborto são contra a pena de morte. Ai, que coisa são contra louca, a armamento gente da rindo, mas população. foi essa. Então esse olha como a gente vive dilemas aí. É uma incoerência só, porque né? para mim, por exemplo, pena para de morte mim é diferente. que foi o que eu falei. Eu não sou bem certo, eu reconheço. Mas para mim é uma decisão simplíssima. Eu concordo com você. Sou a favor e pronto. Concordo com você. Eu sou a favor da pena de morte e contra. Não, eu sou a favor da pílula essa. Eu concordo com você que você não é bem certo. Isso eu também concordo. É que eu acho que a questão não é se é a favor ou não, mas é que acaba sendo assim uma legalização de algo que talvez não precisasse ser não tipificado. Me ajuda aí, Ruxa. Não é questão de... Mas é que eu não posso te ajudar, porque eu não sei onde é que quer chegar. O que eu quero chegar é que no momento em que tu cria uma lei vai legalizar isso, o suicídio. Exatamente, tu tá realmente dando aval para que isso aconteça, tu tá estimulando. Quando na verdade tu não fala sobre isso, tu deixa que aconteça. Mas se nós temos direito às garantias individuais, me dá o direito de fazer tudo, eu não vou poder fazer o mais sublime, que é dar o fim. Exato. Eu posso vender meus imóveis. Ficou bonito isso. Mas é verdade. Disse uma frase bonita. É só que faltava, a gente já não consegue nada por conta própria. Eu posso só comprar imóvel, eu posso trabalhar, posso me demitir. São dois assuntos diferentes. Um assunto do Vitorino, tomar uma pílula, a pessoa está saudável e resolve tirar a vida dela. É suicídio. É um direito a que outra ela coisa é eutanásia. Mas é a partir de 70 anos para comprar. Porque assim, não precisa autorização judicial, nada. Ele apresenta a carteira de Só uma coisa identidade. assim, ó, tem que ser um de cada vez. Só aí Porque ninguém o entendeu. Estado me define que tipo de desenho eu vou assistir, que comida eu vou comer, se vai ter sal na minha mesa do restaurante ou não, que hora eu tenho que sacar dinheiro, o canudo que eu vou tomar, porque as tartaruguinhas não podem comer o canudo. Aí eu disse, tá, chega, velho, eu cansei, esgotei, já daí viveu tu pega uma cartela e faz a mesma coisa. Não precisa estar institucionalizado Magda, numa pílula. Eu estou muito assustado porque eu estou família... concordando com o Marconi. Eu concordar com o Marconi, eu vou passar o carnaval. Eu vou passar o Tu és carnaval. a favor do suicídio esse? Porque ele está dizendo... Sabe por quê? Da eutanásia do suicídio? Eu sou a Da favor. eutanásia. Eu sou a favor. Da eutanásia. Ah, não, ele está falando do suicídio. Eu tô Ele está falando falando dessa da pílula aí. pílulazinha do... Porque Sim, primeiro, mas a partir dos 70 anos é eutanásia. Mas com critério. Não, lógico. não a banalização de eu ir, assim como eu vou e compro um comprimido para dor de cabeça, eu vou comprar para o suicídio. Não. Pessoa lei, saudável, é uma lei. dá Não é cabo o- da própria Vamos prestar vida, atenção. dá cabo da A decisão é dela. Pois é, exato. Essa lei aprovada na Holanda, ela ela fica num limite, num new border, assustador. Porque pensa bem, o sujeito tem 70 anos, aí ele toma um porre. Vou encher o saco, acabar com a minha vida. Não, mas tem um jeito de comprar, não deve ser assim. Tu deve ter que ter documentos, coisas, sei lá. E também tem que pesar que isso está acontecendo aonde? Na Europa. Não onde é há um aqui que esse índice tupiniquim que as pessoas vão altíssimo. comprar e botar nos copos dos outros. Mas na Vai ter Europa a sogra. há um índice absurdo de velhinhos sozinhos, solitários, que tem muito abandono de velhinhos. Então, eu acho isso um horror. Eu sou completamente contra. Não tem que dar a chance desses velhinhos irem embora. Tem que ficar sofrendo. Eles têm que ficar, né? Tem que ficar sofrendo. A Tem gente que ficar sofrendo. precisa Vamos dos torturar esses velhinhos. velhos aí. Vamos A torturar. nossa sociedade precisa dos velhinhos. Por quê? Eu acho. Porque eu acho que está degradando tanto e quando a gente está em contato Tu com quer que uma eles pessoa... sofram mais, então, já com a sociedade do jeito que tá? A capacidade dele um decidir. senhor ou uma senhora, quando a gente vê que, por exemplo, tem ali tanta sabedoria e ao mesmo tempo tanto limite no corpo, faz a gente pensar na vida, a gente tem que lidar com pessoas que têm, às vezes, valores diferentes, viveram numa outra época. Mas tem que ver uma pessoa sofrer pra tu ver teus valores. Mas essa decisão não é nossa, Roberto. Não é, eu Essa acho assim, decisão não é nossa. É muito egoísmo da nossa parte, agora porque eu acho ele legal, o cabeção, Atenção, um de cada vez, senão não adianta, gente. Porque Eu entendo o argumento a vida. não é simples, aquele negócio, você não é contra o aborto? Sim, então não aborte, não é? O argumento mais raso não Tá, é mas esse? deixa a Carla falar. Você é contra essa pílula? Não toma pílula. Eu entendo a vida como um ciclo, né, uma passagem de que a gente veio aqui para vários aprendizados e que não pertence a nós esse momento de tirar a própria vida. Perfeito. Diferente da eutanásia, por exemplo. A pessoa está lá acamada e
sob aparelhos e só está sobrevivendo porque está sob aparelhos. Bom, nesse caso, se desliga os aparelhos, é a morte natural. Tá, mas eu sou a favor da morte natural. Peraí, só um pouquinho. Gente, Bom, mas devagar. é o que eu penso, é como eu penso. Mas vai que uma pessoa, por exemplo, a gente não tem que respeitar o pensamento da cara. Ok, estamos respeitando, mas ninguém está xingando a cara. Mas a minha pergunta é assim, ó. Vamos encerrar o programa? Pode. Vamos encerrar o programa, cada um... Dá mais 2 programas. Esse é o assunto muito polêmico. Nós vamos ter mais alguns pela frente, daqui a pouco, em outro momento. Um bom final de semana a todos. Não esqueçam que neste sábado tem melhores momentos do Atualidades, às 7h15, tá? 7h15. Se a gente não vai se encontrar, bom final de semana. Até segunda. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.